Tenho 65 anos e isso aconteceu comigo em 1977, quando eu tinha 26. Nasci na cidade de Isfahan, que fica no centro do Irã, cerca de 480 quilômetros ao sul da capital, Teherã. Segui a sugestão de um amigo e consegui um emprego na cidade de Mashhad, que fica no noroeste do Irã, cerca de 1.300 quilômetros de distância de Isfahan. Naquele dia, eu estava voltando de Mashhad para Isfahan para passar alguns dias de férias e visitar minha família. Saí bem cedo, por volta das 2 horas da manhã. Naquela época, a estrada não era tão boa e não era uma rodovia, era apenas uma estrada de mão dupla. Em algum ponto ao longo do caminho, quando eu estava perto da cidade de Gubkin, notei que um carro da outra pista estava invadindo minha pista e os faróis estavam apontando direto para mim. Tentei virar para a direita para evitar uma colisão, mas os acostamentos eram tão estreitos que bati de frente com aquele carro. Meu carro capotou algumas vezes e saiu da estrada, que ficava vários metros abaixo da própria estrada. Fiquei gravemente ferido, mas felizmente, alguns minutos depois, um ônibus de passageiros estava passando e viu a cena do acidente e parou. Eles me levaram a um pequeno hospital na cidade vizinha de Gubkin. No hospital, os médicos e enfermeiras começaram a trabalhar em mim imediatamente. Tive muitos ferimentos e senti fortes dores por todo o corpo. No entanto, quando eu estava na cama da sala de cirurgia, vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Por exemplo, eu estava preocupado que, se eu não voltasse ao meu trabalho no horário em alguns dias, eles poderiam dar meu trabalho para outra pessoa. Ao mesmo tempo, eu estava com muita raiva do meu amigo que me encorajou a aceitar este emprego em uma cidade longe da minha família. Eu o culpei por viver longe da minha família, causando meu acidente e miséria. Eu estava frustrado com tudo e todos. Eu senti que este mundo e minha vida estavam uma bagunça total e nada estava no lugar certo. Minha mente estava cheia de reclamações e raiva. Não fui anestesiado e não entrei em coma. Lembro-me de uma jovem de cerca de 22 anos entrando na sala. Ela parecia ser inexperiente e bastante nova no hospital. Ela parecia linda e eu gostaria de não estar nessa confusão para poder falar com ela e fazer amizade com ela. Mas, mais uma vez, fui distraído por uma dor insuportável e todos os pensamentos raivosos que estavam passando pela minha cabeça. Minha atenção estava constantemente mudando de minha dor para meus pensamentos raivosos e para esta jovem, tudo isso de trás para frente e de frente para trás e repetindo diversas vezes. De repente, senti que tudo mudou. Senti uma profunda calma e paz me envolvendo. Esse sentimento era o oposto do que eu estava sentindo alguns minutos atrás. Eu não estava mais com raiva e estava vendo perfeição em tudo no mundo e ao meu redor. Agora eu estava sentindo que tudo é exatamente como deveria ser. Sempre que concentrei minha atenção em qualquer objeto ou assunto, pude obter profundas reflexões e completas sobre esse assunto. E podia até entender as composições químicas dos objetos que observava e todas as suas propriedades físicas e matemáticas. Voltei minha atenção para aquela jovem novamente. Ela parecia um pouco diferente de alguns minutos atrás. Notei que eu estava vendo 360 graus ao seu redor enquanto eu a envolvia. Eu podia ver seus pensamentos e sentimentos também. Eu senti que eu estou presente em todo o hospital. Pude ver que ela estava muito triste e preocupada com o que estava vendo. Ela estava pensando que era tão triste que esse jovem estivesse morrendo assim. Tentei acalmá-la e dizer-lhe que estou bem e que não há nada de errado comigo. Nunca me senti tão bem na minha vida. Mas ela continuou me ignorando, como se não me visse ou me ouvisse. Percebi que ela estava olhando para um ponto fixo. Eu segui a direção que ela estava olhando e notei que ela estava olhando no corpo de um jovem que estava deitado em uma cama. Fiquei chocado porque esse homem tinha semelhanças marcantes comigo. Eu me perguntei quem era ele e por que ele se parecia tanto comigo. Até pensei que eu talvez tivesse um irmão gêmeo que não conhecia e que por acaso estava no mesmo hospital.
Tentei dar um tapinha no ombro da jovem para chamar sua atenção, mas minha mão simplesmente passou pelo seu corpo sem resistência. Eu estava tão intrigado. Olhei para mim e vi que tenho um corpo transparente e iluminado. Eu estava tão confuso e desnorteado, comecei a pensar comigo mesmo. Estou morto? Este é o meu corpo na cama? Meu Deus, minha mãe ficaria tão arrasada. Ela está me esperando em casa amanhã. Assim que pensei em minha mãe, imediatamente me vi diante dela em nossa casa em Isfahan. É difícil explicar, mas estranhamente eu ainda estava no hospital também. Eu estava atento e vi tudo ali também, sem nenhuma dificuldade ou confusão. Minha presença em casa não diminuiu em nada minha consciência e presença no hospital. Era como se eu tivesse dividido em duas partes com igual consciência. A minha mãe estava sentada no pátio preparando uns legumes para o jantar. Eu passei por trás dela para abraçá-la e surpreendê-la. Novamente, para minha surpresa, minhas mãos atravessaram seu corpo. Tentei falar com ela, mas ela não me deu atenção. Durante esse período, enquanto pensava em vários amigos e parentes, fui instantaneamente até eles, enquanto ainda estava presente nos lugares anteriores, da casa, do hospital, etc. Por exemplo, quando pensei em um dos meus professores que eu tanto amava nos meus tempos de colégio, de repente eu estava ao lado dele, ainda no hospital e também em minha casa, em Isfahan, ao lado da minha mãe. Pude ver imediatamente todos os seus pensamentos, sentimentos e as coisas que estavam acontecendo com ele na vida, como seus pensamentos, preocupações, situação financeira e saúde. Vi que não estou mais em seus pensamentos e coração. Pude ver que, naquele momento, ele estava preocupado com o filho. Perdi o interesse por ele e saí daquela cena. Pensei em alguns outros parentes e amigos e também os visitei. Em todos os casos, tentei me comunicar com a pessoa que visitava e torná-la consciente de mim sem sucesso. Percebi que não adianta tentar se comunicar com as pessoas. Ninguém podia me ouvir ou ver. Enquanto isso, eu estava vendo tudo lá no hospital. Os médicos me declararam morto e fizeram algumas anotações em meu prontuário. Ressuscitação sem sucesso. O paciente é declarado morto. Jogaram um lençol no meu rosto e me colocaram em outra cama com rodinhas. Então me transferiram para uma sala onde guardavam temporariamente os mortos antes de mandá-los para o necrotério do hospital. Em algum momento da minha experiência, passei rapidamente por um túnel e me movi em direção a uma luz brilhante no fim. Não consigo dizer com precisão quando isso aconteceu em minha experiência, pois o tempo havia perdido seu significado. Fui a um lugar muito agradável, feito de luz. Senti que esta é a minha verdadeira casa e que pertenço a ela. Minha presença na Terra parecia uma deportação para o estranho, uma ilha isolada, incompatível e desagradável. Onde eu estava agora não havia passado ou futuro, nem perto nem longe, nem alto nem baixo, nem escuridão nem luz. E todas as coisas relativas perderam o sentido. Tudo parecia estar em absoluta perfeição. Havia outras almas lá também, algumas com mais luz e possibilidade do que eu e outras com menos. Nunca senti inveja daqueles que eram mais avançados e tinham mais luz do que eu. Ficou bem entendido que cada um de nós está onde deve estar de acordo com sua capacidade e crescimento. Não tive nenhum sentimento ruim de que sou menos avançado do que algumas das outras almas. Quando eu estava visitando minha mãe e alguns de meus velhos amigos e parentes, tive uma vaga sensação de que havia uma presença que me seguia o tempo todo, como uma sombra. Estava tão profundamente concentrado na maravilha de toda essa experiência, meus pensamentos, o que estava acontecendo e aquelas pessoas que eu estava visitando, que não prestei atenção àquela presença. Eventualmente, eu a notei. Ela era incrível. Divina, como uma figura humana que irradiava muito amor e luz. Instantaneamente, me apaixonei por essa presença sagrada e imensamente bela. Percebi que ele me ama profundamente e incondicionalmente. A princípio, pensei que ele devia ser um profeta ou uma figura religiosa, mas então percebi que ele está acima de tudo isso.
Entendi que ele sempre esteve comigo durante toda a minha vida. Sempre foi meu guia. Entendi que todos que morrem se tornam guias. No entanto, alguns seres humanos estão tão apegados ao mundo físico e material que ainda se preocupam com dinheiro, posses e poder mesmo após a morte. Eles não percebem seu guia e podem nem perceber que estão mortos. Suas almas podem ficar presas à terra por um longo tempo após a morte. Meu guia me mostrou um homem que ocupava uma posição de autoridade e poder na terra. Mesmo após sua morte, ele continuou indo ao escritório, tentando sentar na mesma cadeira e assinar documentos. Ele estava alheio ao fato de que sua assinatura não deixava marcas e que ele não tinha poder ou influência no mundo físico. Ele continuou agindo como se ainda estivesse trabalhando lá, sem perceber que está morto. Entendi que qualquer apego forte e ligado à terra pode impedir que nossas almas se libertem. Vi pessoas que cometeram suicídio e elas pareciam estar em uma situação muito difícil entre todas as almas terrenas. Elas estavam completamente presas e não conseguiam se comunicar com ninguém. Às vezes, essas almas seguiam seus entes queridos na terra como uma sombra por muitos anos, implorando por perdão, pela dor e sofrimento que causaram com seu suicídio. No entanto, não adiantava e elas não eram ouvidas. Então, meu guia me mostrou uma cena diferente, como um filme que se desenrolava diante dos meus olhos. Eram cenas da minha própria vida, em ordem cronológica, desde o início da minha vida na Terra. Vi uma jovem grávida, ela era minha mãe e estava grávida de mim. Antes de entrar em seu corpo, senti-me presente em todo o universo, mas de alguma forma me separei dessa totalidade para entrar no mundo físico e no corpo de minha mãe. Senti uma profunda conexão. Percebi que tudo estava interligado, sem começo ou fim. Não consigo dizer com precisão em que fase da gravidez entrei em seu corpo, mas acredito que tenha sido muito antes do parto. Um exemplo da revisão da minha vida foi quando eu era criança. Estávamos viajando de carro e paramos em algum lugar ao longo do caminho. Havia um rio não muito longe da estrada e me pediram para buscar água em um balde naquele rio. Fui encher o balde, mas ao retornar, senti que estava muito pesado. Decidi esvaziar um pouco da água para deixá-lo mais leve. Em vez de despejar a água ali mesmo, notei uma árvore solitária em uma área seca. Fiz um esforço para ir até aquela árvore e despejei um pouco da água na base dela. Esperei alguns segundos para ter certeza de que a água estava sendo absorvida pela terra. Na minha revisão de vida, recebi aplausos e uma imensa alegria por esse simples ato, algo inacreditável. Parecia que todos os espíritos do universo estavam cheios de alegria com essa pequena ação, dizendo-me: "Estamos orgulhosos de você." Esse simples ato parecia ser uma das melhores coisas que eu já havia feito na vida. Isso me surpreendeu, pois não considerei esse ato significante, pensando que havia feito coisas maiores e mais importantes. No entanto, foi-me mostrado que o que fiz foi extremamente valioso, porque eu fiz puramente de coração, sem nenhuma expectativa de recompensa. Outro exemplo da minha revisão de vida foi quando eu era um menino de 10 anos. Eu havia intimidado e espancado impiedosamente outro menino que também tinha mais ou menos a minha idade. Ele se sentiu torturado e profundamente ferido. Em minha revisão de vida, vi aquela cena novamente. O menino chorava de dor física e emocional profunda enquanto caminhava na rua, chorando e voltando para casa. Ele irradiava energia negativa que afetava tudo ao seu redor. E no caminho, pessoas, pássaros, árvores e moscas recebiam essa energia negativa que se propagava por todo o universo. Até as pedras na beira da rua foram afetadas por sua dor. Vi que tudo está vivo e nossa maneira de agrupar as coisas em categorias de vivo e não vivo é apenas do nosso limitado ponto de vista físico. Na realidade, tudo está vivo. Senti toda a dor e mágoa que infligia a ele dentro de mim. Quando esse menino chegou em casa dos pais, vi o impacto que vê-lo naquele estado teve neles. Senti o sentimento e a dor que isso criou neles e como isso afetou seu comportamento dali em diante.
Percebi que, como resultado dessa ação, seus pais estavam sempre mais preocupados quando o filho estava fora de casa ou se ele chegava alguns minutos atrasado. Entendi que sempre que fiz algo de bom para alguém ou algo, fiz isso para mim mesmo. Sempre que machuquei alguém, fiz isso a mim mesmo enquanto fazia um favor a essa pessoa, porque ela receberia alguma forma de compensação ou ajuda do universo como resultado. Esse presente universal seria maior do que o dano que eu lhes causei. Eu queria ficar no mundo do amor, da paz e da luz, mas eles me lembraram de minhas responsabilidades na Terra. Argumentei e me recusei a voltar. Eles me disseram que, se eu não voltasse, não seria capaz de alcançar certas capacidades espirituais que teria recebido se tivesse voltado para a Terra. Ainda assim, eu não queria voltar e preferia ficar lá. Por fim, eles me mostraram partes do meu futuro e, como se eu voltasse, isso afetaria muito outras pessoas e as ajudaria a ver a luz. Quando percebi o quanto meu retorno à Terra ajudaria os outros, mal podia esperar para voltar. No entanto, essas cenas do meu futuro foram levantadas em minha memória ao retornar à Terra. De acordo com meus documentos médicos, voltei à vida 32 minutos de ter sido declarado morto. Mas durante esses 32 minutos, vi tantas coisas. Foi como vários meses para mim, se não vários anos. Um dos funcionários do hospital, que estava passando pelo quarto, ouviu meu corpo fazendo um pouco de barulho vindo de dentro do quarto. Ele correu para o quarto e descobriu que eu estava respirando novamente. Durante anos, escondi minha experiência das pessoas porque, sempre que falava sobre isso, enfrentava o ridículo, julgamento negativo ou acusações de alucinação e inventar histórias. Depois de vários anos, li um livro sobre EQMs e percebi que outras pessoas tiveram experiências semelhantes à minha. Apesar de o detalhe de sua experiência ser diferente ou de eles expressarem sua experiência de uma maneira diferente, ainda tivemos experiências semelhantes. Depois de ler esse livro, fiquei muito ansioso para encontrar outras pessoas que tiveram uma EQM e encontrá-las cara a cara. Até mudei de emprego e comecei a trabalhar na seção de serviços médicos de um hospital para atender gradualmente a outras EQMs. Os fenômenos EQMs tornaram-se mais conhecidos e aceitos na sociedade. As pessoas ficaram mais abertas para ouvir minha história. Hoje, em média, conto minha história 1 ou 2 vezes por mês para várias reuniões de amigos ou interessados. Ao contrário do passado, agora, as pessoas, principalmente os jovens, mostram muito mais interesse em ouvir sobre minha experiência e parece que isso os afeta de uma maneira boa.